Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver Salmos, capítulo 34. Mas antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, nesse momento pedimos que o Senhor venha falar com o coração de cada um de nós. Meu Pai, não me deixa falar nada que não agrada ao Senhor. Não me deixa falar nada que não edifica as almas aqui para serem salvas. Mas sim que seja o Senhor a guiar, que seja o Senhor a levantar, a libertar, a curar, a restaurar a cada coração aqui presente, meu Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, vamos estar a ver Salmos capítulo 34. No Salmos capítulo 34, a partir do versículo 6, fala assim: Clamou este pobre e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Então, o que é temer a Deus? Normalmente, quando nós ouvimos temer a Deus, falamos assim: eu não tenho que ter medo de Deus. Sinceramente, tenho que ter medo de Deus, porque não nos dá um pressentimento, uma perspectiva que é medo. Temer a Deus que é medo. Mas temer a Deus é respeitar as coisas de Deus. Temer a Deus é amar a Deus. Temer a Deus é confiar nele, é obedecer a sua palavra. É tomar reverência para com ele. É glorificar o nome de Jesus. É santificar o nome de Deus. Isso é temer a Deus, não é ter medo. Porque Deus ele não quer que nós venhamos a ter medo dele, mas sim respeito por ele. Como todo pai quer que um filho lhe respeite, assim também Deus quer conosco, que nós também venhamos a respeitá-lo. Então, todo filho que é obediente, o pai se alegra em dar agrados para ele. O pai se alegra em fazer coisas para eles. O pai se enche de orgulho para falar desse filho. É assim como Deus quer estar conosco. Ele quer sentir-se orgulhoso de nós. Ele sabe que nós somos falhos, somos pecadores, mas ele sabe que nada, ninguém nasceu sem uma consciência. Porque ele colocou a consciência em todos nós. Para quê? Para que uma vez quando caímos no erro, ou falhamos, ou caímos no pecado, ou somos tentados, possamos utilizar a nossa consciência e falar assim: olha, isto não está bem, isso não me vai levar para um bom caminho, isso não agrada a Deus. E aí possamos nos desviar desse caminho, possamos ter um espírito de arrependimento. Ok? Então, temos que entender que quando nós somos obedientes a Deus, nós podemos ter por seguro, 100% seguro, que quando clamamos a Deus, quando chamamos a voz de Deus, quando chamamos e fazemos nosso apelo pelo Espírito Santo, vai vir. E mesmo nosso apelo, e nós mesmos, nossa consciência, nós sabemos quando vem um apelo, que é a forma de egoísmo, que é a forma de querer mostrar para o outro que Deus é conosco, que Deus não é conosco. Mas quando nós entramos na presença de Deus com o coração quebrantado, com o coração sincero, falando para Deus realmente o que está dentro de nós, Deus não resiste. Um coração verdadeiro, um coração quebrantado, um coração que realmente é sincero com Deus, sem filtros, sem reservas. Deus não tem como, Deus não existe. Porque nosso Deus é verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós começarmos a ser sinceros com Deus, mesmo tendo sentimentos maus, sentimentos que sabemos que não é bom, mas somos sinceros para com Deus, Ele vem e restaura. Não há dúvida. Faça uma prova com Deus para ver. Ir na frente de Deus, mesmo sabendo que temos algo mau, mas é isso mesmo que Jesus veio fazer. Ele não veio para julgar, Ele veio para salvar. Então, se nós vamos ante Deus com esse espírito de sinceridade, mesmo tendo falhas, mesmo tendo tido pecado, Ele vai nos restaurar. Mas temos que reconhecer que precisamos dEle.
Temos que deixar o nosso egoísmo, o nosso achismo, a nossa prepotência, a nossa arrogância a nossa sabedoria, de querer vangloriar a nossa sabedoria e dizer, não, eu entendo, eu controlo, eu isso, eu outro. Então, por isso mesmo, perdemos a proteção de Deus. Porque aqui ele fala assim, clamou este pobre o Senhor e ele o ouviu e salvou de todas as suas angústias. No dia da nossa angústia, assim como diz a palavra de Deus, clama a mim no dia da tua angústia que eu te responderei. Se estamos angustiados, a palavra de Deus é fiel, vamos clamar a Deus. Vamos pedir a Deus para que nos venha dar força, para que nos venha levantar. E não estar aí chorando em cima do leite derramado, tendo um Deus tão grande que nos quer levantar a nossa angústia. Porque logo depois, ele fala que os seus anjos acampam ao redor daqueles que o temem e o livra de tudo. Quando nós obedecemos a Deus, podemos ter por certeza que há anjos ao nosso redor nos protegendo, porque a sua palavra é fiel. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, se ele está a dizer aqui que aquele que lhe obedece, aquele que teme a ele, aquele que teme a ele significa aquele que obedece. Ele está a dizer aqui que os seus anjos acampam ao redor dessa pessoa, acampam ao redor da família dessa pessoa que é obediente a ele. Acampa ao redor de tudo aquilo que nos pertence. Por quê? Porque nós somos obedientes a Ele. Nós respeitamos tudo que vem dEle. Nós vamos na Sua presença com o espírito quebrantado e arrependimento. Tratamos a Deus com amor, com reverência, com respeito. E não tem como. Então, essa obediência que vai fazer com que Deus envie os seus anjos para nos proteger. Com que Deus coloque um círculo de fogo, assim como colocou ao redor de Jó. Esse círculo de fogo que o maligno não toca, assim como diz na palavra dele. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Mas como o maligno não vai tocar na vida dessa pessoa, uma vez que a pessoa obedece? Porque não basta só dizer Deus é Pai, Deus é Pai. Não. Deus é Pai, mas daqueles que obedecem. Entende? Daqueles que obedecem, porque nós sabemos que, por exemplo, nós como pais, temos um filho, o filho é desobediente, que assim é o repreendedor do mal, mas um filho é desobediente, é terrível, é rebelde. Se agora mesmo fazer algum delito na rua, nós, por mais que amemos esse filho, a polícia vai ter que levar esse menino. Por mais que o amemos esse filho, não podemos ocultar o que esse filho está fazendo de errado. Por quê? Porque se ocultarmos o que ele está fazendo de errado, não significa que não amamos esse filho. Porque cada vez esse filho vai continuar na rebeldia, cada vez vai continuar nesse mundo de má vida. Mas quando esse filho entende que uma vez cometendo algo errado, ele vai pagar pelos seus atos, vai ter uma consequência, então aí vai ter um arrependimento, onde essa pessoa vai deixar de fazer essas coisas que está a fazer e nesse caminho mau. A mesma coisa com Deus. Quando nós estamos perto dele, ele nos dá toda a proteção, envia seus anjos para nos proteger. Entende? E nada faltará a essa pessoa. Ou seja, essa pessoa, tudo aquilo que é perigo, Deus vai livrar. Essa pessoa vai ver que é evidente. É evidente. Porque vai estar sensível à voz de Deus. Eu ontem, e de noite, era mais ou menos para a hora de jantar. Eu estava com a minha bebê no colo. Então, eu fui preparar algo aí para um familiar à noite. Estando com a minha bebê no colo, eu senti a presença de Deus e assim, claramente, afasta-te da panela. Então, como nós nos fazemos sensíveis à palavra de Deus, então conseguimos entender o livramento que Deus nos quer dar. Mas quando, só na minha mente fica, Sana, como é que tu sabes que foi Deus que falou contigo? Porque Deus quando fala temos certeza. Deus quando fala temos paz conosco mesmo. Então, nesse momento, que eu estava aí no fogão com a minha bebê no colo, já tinha colocado a comida a cozinhar, então não era algo que eu tinha que deixar a bebê com outra pessoa, porque era algo simples. Então, de imediato, e Deus falou comigo fortemente na minha mente. E tira a criança na frente e perto aqui de dentro da cozinha, não de perto da panela. Tira a criança de dentro da cozinha. Então ele disse, ok, então talvez é para outro familiar para pegar a criança.
Na minha mente, não? Ok. Eu peguei a criança, eu chamei a família para pegar a criança. Dentro do que eu dou as costas ao fogão, começa, a comida que estava dentro do fogão começa a fazer como se fosse pipocas, sabe? E era uma massa, mas começou a fazer como se fosse pipocas. Rebentou-se. Não sei nem explicar como foi isso, mas Deus repreendeu todo o mal, para a honra e glória dele. Começou a arrebentar como se fosse pipocas. Então aí de imediato eu entendi que ele me estava dando livramento. Porque o que aconteceu? Como ficou a fazer como pipocas, o azeite também começou também a estalar como se fosse pipocas. Azeite puro. A estalar pelos aires como se fosse pipocas. A minha cozinha ficou tanto em cima do fogão como no chão, ficou como uma piscina, cheia de azeite no chão, cheia de óleo no chão. Então, se eu não tivesse estado sensível à voz de Deus, na minha consciência, estar aí conectada com Deus, eu tivesse ficado lá. Não, talvez a coisa da minha cabeça. Eu tivesse ficado lá, porque já coloquei a coisa que eu precisava na panela. Então, como eu não estou tão perto da panela, então não preciso me preocupar, certo? Mas só que, por estar sensível à voz de Deus, eu me afastei do fogão, me afastei da cozinha e automaticamente aconteceu isso. E eu tive que ficar fora da cozinha por um bom bocado, porque não tinha forma de parar esse óleo que saltava pelos aires. Não tinha como. Junto com a massa. Uma coisa que não sei nem explicar como aconteceu. E se eu tivesse ficado lá, a primeira vez que começou esse salto, porque foi tudo muito rápido, o meu chinelo não conseguiria sair desse lugar porque o chão ficou tão cheio de azeite que eu ia escorregar junto com a minha bebê. Entende? Então, nós temos que entender que Deus dá livramento. Porque ainda estando, depois de 10 minutos aí fora da cozinha, o azeite continuava a saltar. Continuava a saltar. Me queimaria toda a minha cara e a minha bebê também. Porque começou, a cozinha ficou assim, parecia pipocas. Começou a saltar o azeite. O que eu quero dizer com isso? Que nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é real. Se eu estivesse sensível à voz dele, que é a voz da consciência, que é a voz que nos dá certeza, é a voz que nos traz paz, eu tivesse ficado lá e tivesse tido uma queimadura bem grave, e a minha bebê também tivesse tido uma queimadura bem grave, mas por ter sido sensível à voz dele, por estar obediente a ele acampa os seus anjos ao nosso redor e nos livra de tudo mal. Entende? Por isso ele diz assim, que veremos a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem. E quem é aqueles que o servem? Aqueles que obedecem à palavra dele. Entende? Então eu tive esse livramento, eu vi claramente que era a mão de Deus na minha vida. Porque esse azeite não tinha por que fazer assim. Um azeite saltando como pipocas, fazendo borbulha, saltando como pipocas. Não. Eu vi que era a mão de Deus. Eu vi que era a mão de Deus. Então, e se ele está a dizer que aqueles que lhe obedecem, ele vai colocar os seus anjos para acampar ao redor dessa pessoa, ele vai livrar de todos os males, ele vai fazer, porque ele não mente. A palavra dele é real. E nós quando obedecemos a Deus, começaremos a ver livramentos na nossa vida. Claramente. Claramente. Então não tem como dizer, não, é que Deus não está na minha vida. Não. Nós vamos ver o livramento. Vamos ver. Claramente. Não vai ter dúvida. Então aqui, e ele fala assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Nós quando confiamos em Deus e deixamos de confiar nos homens, nós começaremos a ver a nossa vida fluir. Sabe? E quando nós vamos comprar, normalmente vamos comprar compulsivamente, depois quando voltamos a casa falamos assim, meu Deus, por que comprei isso? Nem precisava disso. Assim, depois essa comida fica estragada ou essa roupa nem vestimos, não? Começa a falar para o Espírito Santo, te acompanhar nas compras. Espírito Santo, me ensina a ser um bom administrador, uma boa administradora. O teu salário não chega ao final de mês. Fala, Espírito Santo, me ensina a administrar o meu salário. Vais ver a diferença. Espírito Santo, me ensina a comprar a compra do mês. Ele vai te dar sabedoria. Tu vais ver que vais comprar diferente. Espírito Santo, é assim,
Quando nós começamos a entender que Deus é Pai de verdade, quando começamos a deixar de ser religiosos, e começamos a andar com Deus em espírito e em verdade, a andar com Deus como um Pai e respeitando a esse Pai, confiando nesse Pai, sendo obediente a esse Pai, nós vamos ver a nossa vida fluir de outra maneira. Porque até, eu, por exemplo, o Espírito Santo me acompanha na compra. Ele, quando eu faço essa oração para que Ele me acompanhe quando eu vou comprar, a compra é totalmente diferente. Totalmente diferente. Queres comprar muitas coisas assim doces, coisas que não são bons para a tua saúde, na tua consciência Ele vai colocar para tu não pegares isso. Talvez queira pegar um capricho, ok, pega um capricho, mas depois se começar a exagerar, Ele vai colocar dentro da tua consciência que isso não, tu não vais querer pegar essa coisa. Então, coisas que vais comprar, vai fluir. Parece que aqui está em promoção tal coisa, mas tu não vais comprar exageradamente só porque está em promoção. Ele vai demonstrar coisa que estavas a precisar, não encontravas, mas chega numa loja, vais encontrar. Então, quando oramos a Deus para entrar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, vamos ver a diferença. Vamos ver que tudo flui. E terminamos o nosso dia, começamos o nosso dia com Deus e terminamos o nosso dia com Deus. Vamos ver a diferença na nossa vida, dentro da nossa casa, em qualquer área da nossa vida. Deixemos de pensar que Deus é religião, mas sim que Deus é o Pai de verdade, que quer filhos que adorem, porque Deus é Espírito e Ele quer adoradores que Ele adorem em Espírito e em verdade, certo? Então, nós temos que entender que em Espírito e em verdade, é entender que estamos em conexão com Deus todo momento. Em todo momento a nossa mente está bagunçada de pensamentos negativos, pensamentos tristes, coisas de derrotas, não é assim? Mas isso quando começamos a conectar nossa mente com Deus. Vem um pensamento negativo, está repreendido em nome de Jesus. Começamos a conectar nossa mente com Deus. Quando conectamos com Deus, e vamos ver que nosso dia flui de outra forma. Vem uma palavra negativa, está repreendido em nome de Jesus. Meu Deus não pensa assim de mim. Começa assim, conectando com Deus. Tudo isso é conectar com Deus durante o dia. Uma pessoa falou algo e nos feriu. Meu Pai, limpa o meu coração. Isso é o Senhor a fazer a justiça. Isso é conectar com Deus. Isso é adorá-lo em espírito e em verdade. Entende? Sem fazer reserva. Sem estar agora no mago no coração e depois ir orar para Deus. Nós estamos sendo sinceros com Ele, porque Deus tudo vê, mas quando o nosso coração é quebrantado, entendemos que não queremos perder essa comunhão, essa presença do Espírito Santo na nossa vida, então automaticamente tudo que é mau, pedimos a Deus para nos limpar. Não é agora até chegar à noite para pedir a Deus para nos limpar, não. De imediato fomos machucados, meu Pai, limpa o meu coração. Eu quero estar livre desse sentimento, porque eu sei que é o Senhor que me defende, eu sei que é o Senhor que me livra, eu sei que é o Senhor que me guarda. Entende? Então, Ele fala assim, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Quando nós obedecemos a Deus, nada falta, nada. E nós sabemos viver com pouco, sabemos também viver no muito. Porque às vezes conseguimos viver só no muito, não sabemos lidar com o pouco. Mas com Deus conseguimos viver no muito e também no pouco. Porque Ele nos ensina a viver nas adversidades da vida. Nós não dependemos de ser milionários para ser felizes, não. Não dependemos de uma pessoa para ser feliz. Quando dependemos de pessoas para fazer tal coisa, Ele aqui, vamos depender dele. Espírito Santo, eu dependo de ti. Me mostra o caminho. Ah, não, eu devo chamar outra pessoa para me ajudar. Não, chama o Espírito Santo para te ajudar. Chama o Espírito Santo para tirar a direção. Em vez de estar a ver se eu chamo para amiga, para primo, para tio, para mãe, para pai. Não, chama o Espírito Santo para te ajudar. Chama o Espírito Santo para tirar a direção. Vais ver que é a diferença. Porque os homens falham. As pessoas falham. Mas o Espírito Santo está sempre aí. E ele não falha. Porque ele esquadrinha os corações. Ele conhece os corações. Nós só conhecemos caras, aparência, mas o Espírito Santo conhece tudo. Nada escapa dos olhos dele. Ok? No versículo 13 fala assim, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Ou seja,
Nós, quando obedecemos a Deus, temos que entender que os ouvidos de Deus estão sempre atentos às nossas orações. Está sempre atento às nossas aflições, porque assim como diz no versículo 19, para terminar, fala assim, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Quando nós andamos no caminho reto com Deus, quando falhamos e nos arrependimos e pedimos a Deus para nos corrigir, quando somos obedientes a Deus, quando respeitamos a palavra de Deus, respeitamos a Deus, damos reverência, honramos o nome de Jesus, é impossível não ver a manifestação da mão dele na nossa vida. Porque aqui ele está a dizer que nos livra de todas as aflições. Que ele nos livra de tudo aquilo que é mau. Que ele nos livra da calúnia, do desprezo, da difamação, das opressões, de tudo aquilo que oprime a nossa alma, de tudo aquilo que nos entristece. Ele vem e tira tudo pela raiz. Nos limpa, nos liberta, desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Nos cura. Mas para isso temos que entender que o Espírito Santo é real. Deus quer fazer parte da nossa vida, mas nós também temos que ver se queremos que Ele faça parte da nossa vida, porque Deus não é um pai autoritário, tu tens que vir comigo, não, tu tens que me obedecer, não, pelo contrário, Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos elegir se queremos andar com Ele ou se queremos fazer as nossas vontades. E acredita, aquele que faz a sua vontade sempre está frustrado, sempre se sente vazio, sempre vai se sentir que falta algo, mas aquele que obedece vai sentir claramente a mão de Deus na sua vida. E pessoas também ao seu redor vão reconhecer que essa pessoa tem a mão de Deus, a proteção de Deus na sua vida, dando livramento. Vão reconhecer. Quantas vezes Deus já me livrou da morte? E aquele que queria me ver morta, com a sua própria boca, reconheceu que Deus é comigo. Por quê? Porque pela obediência à palavra, pela obediência ao nome de Jesus. Quantas vezes enfermidades vêm na minha vida para me deixar derrotada, para me colocar fraca na fé, para me destruir. Mas meu Deus sempre me deu força. Entende? Porque na minha fraqueza é que Ele vem e se aperfeiçoa em mim. Então nós temos que entender que o nosso Deus é real. O Espírito Santo, Ele arranca toda a opressão, arranca toda a angústia. Mas para isso, nós temos que guardar a nossa língua de tudo mal. Temos que ter cuidado com a nossa boca, do que vamos falar, porque a mesma boca que abençoa também pode amaldiçoar. Judas era a boca que falava coisas assim, coisas boas de Jesus. Ia por aí pregando a palavra de Jesus, ia por aí falando boas novas de Jesus, mas essa mesma boca foi essa boca que traicionou a Jesus. Essa mesma boca que foi falar males de Jesus para colocar com que Jesus fosse preso e fosse crucificado. Entende? Então temos que ter cuidado com a nossa boca. Porque a mesma boca que dá bênçãos também pode amaldiçoar. Então temos que ver em que posição estamos. Temos que ver em que posição estamos para saber o que tiramos da nossa boca e o que não. Quando Jesus estava a passar para isso de Ramos, não? Falando do domingo de Ramos, as mesmas pessoas que estavam a falar Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Jesus, Hosana nas alturas, as mesmas pessoas que com os ramos falavam Hosana nas alturas, louvando a Jesus, essas mesmas pessoas falavam também assim quando Jesus foi preso: crucifica-o, crucifica-o, solta Barabás, que era ladrão, solta Barabás e crucifica-o. Temos que ter cuidado com o que sai da nossa boca, porque nossa boca pode ser para abençoar e também pode servir para amaldiçoar. Então vamos ser bênção. Vamos ser bênção para poder ver a manifestação de Deus na nossa vida. Se o outro machucou, se o outro fez mal para nós, entregamos na mão de Deus. Só pedimos a Deus para limpar nosso coração e deixar que Deus trabalhe. Ok? Porque Ele nos vai livrar de tudo o mal. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Então, todo aquele que faz o mal, não pense que vai colher o bem. Mas aquele que faz o bem, mesmo e fazendo o bem em lágrimas, mesmo chorando, que saiba que quem semeia lágrimas voltará feliz, porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus nem pestaneia, mas sim,
Ele é fiel para corrigir e também para fazer justiça. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração agradecendo a Deus por mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado por mais uma direção. Pai, te pedimos que nesse momento o Senhor venha limpar nosso coração. O Senhor venha limpar o ar dentro da nossa casa, o clima dentro da nossa casa, meu Pai. Retira todo o peso, toda a angústia, meu Pai. Se houve alguma palavra que foi falada pelas costas dessa pessoa, meu Pai, arranca toda a opressão, desde o alto da cabeça até a planta dos seus pés, meu Pai. Alivia a alma, meu Pai. Arranca toda a opressão que esteja a fazer com que essa pessoa não tenha paz, com que essa pessoa não possa dormir, meu Pai. Com que essa pessoa esteja com os nervos já fora da pele. Meu Pai, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos entender que aquele que te obedece, aquele que teme ao Senhor, aquele que respeita as tuas palavras, meu Pai, aquele que não é rebelde, meu Pai, aquele que não diz aqui eu obedeço e aqui não, meu Pai, mas sim é aquele que sabe que em todo momento, em todo tempo, meu Pai, o Senhor quer adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Então, ensina-nos a ser verdadeiros. Coloca dentro da nossa consciência que quando chega o pecado na nossa vida, meu Pai, nós possamos ver que não agrada ao Senhor. Nós possamos ver que é destruição, Espírito Santo. E principalmente, meu Pai, coloca dentro de nós essa consciência que nos faz entender, meu Pai, que só o Senhor liberta, só o Senhor restaura, só o Senhor cura, meu Pai. Levanta aquele que esteja caído, meu Pai. E faz entender que só o Senhor é o justo juiz, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, tudo aquilo que nos oprime nesse momento, entregamos nas Tuas mãos, entregamos nosso coração para ser lavado com o sangue de Jesus, entregamos a nossa mente para ser lavado com o sangue de Jesus, que seja o Senhor a fazer a Tua bondade e a Tua misericórdia na nossa vida. Também tem misericórdia que nos estão ofendidos, meu Pai, e perdoa nossos pecados, nossas ofensas, Espírito Santo. Que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe, noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. Vou colocar um louvor aqui embaixo, no primeiro comentário, para que vocês possam ouvir antes ou depois da oração. E acredita, Deus é contigo, continua a obedecer, mesmo no sofrimento, mesmo nas tribulações. O teu Deus não dorme, o teu Deus chega no momento certo, então confia nele. Deus vos abençoe, boa noite.